Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Hoje nós vamos abordar novamente um artigo aqui publicado pela Church Militant sobre o jornalismo. Aqui diz que empresas de ponta dos Estados Unidos financiam o jornalismo comunista. Então vamos à matéria que foi escrita por William Mahoney, um PhD em comunicação. O que ele diz aqui, olha, Beijing, grandes empresas americanas e meios de comunicação estão apoiando uma escola de jornalismo controlada pelo Partido Comunista Chinês. A escola de jornalismo também é a alma mater do atual presidente chinês. O Bank of America, a Deloitte e outras corporações americanas apoiam financeiramente o programa Global Business Journalism, GBI, da Escola de Tsinghua de Jornalismo e Comunicação, controlada pelo PCC, que busca aplicar a teoria marxista. Localizada em Pequim, esta escola afirma que os principais meios de comunicação, como The New York Times, Reuters, Bloomberg e CNN, também fornecem talentos, equipamentos e estágios. Com apoio dos patrocinadores fundadores do Bank of America, Merrill Lynch, Bloomberg, Deloitte e a Fundação John e James Knight, o programa GBJ está em seu 12º ano e conta com 326 graduados de 60 países, afirma o site da escola chinesa. A escola chinesa tem uma longa história de cooperação com grandes organizações internacionais de mídia e informações financeiras, como Bloomberg, Thomson Reuters, Business Week, The New York Times, Financial Times, CNN e outros. Um artigo, um nativo de Detroit, Lee Miller, editor-geral da Bloomberg, é professor dessa escola, e Leslie Wayne, colaboradora do The New York Times, que é visitante. Um artigo do The National Pulse observa um possível confronto de interesses em veículos como a cobertura de Bloomberg da China, considerando a ordem do presidente chinês Xi Jinping em 2016 de que, abre aspas, onde quer que os leitores estejam, onde quer que estejam os espectadores, é aí que os relatórios de propaganda devem estender seus tentáculos, fecha aspas. O artigo observa ainda que a colaboração é particularmente flagrante devido aos relatos de ataque cibernético da escola chinesa contra o governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse em comunicado de 2019 que, abre aspas, a Universidade de Tsinghua tem um grupo cibernético chamado Blue Lotus Group, que é formado por estudantes. O briefing observa o envolvimento do grupo na coleta ilegal de dados. Tivemos milhões de ataques em Tsinghua, em ataque cibernético na África, no estado do Alasca, contra o governo do Alasca, vários países saindo de Tsinghua. Portanto, seu componente cibernético é bastante agressivo na coleta e há uma conexão clara entre eles e a Administração Estadual de Tecnologia e Indústria nas discussões sobre o que podemos fazer para ajudar a segurança nacional, concluiu parte desse relatório. O mundo e a igreja. Em uma palestra do conservador think tank Hudson Institute, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse recentemente que, abre aspas, a maior ameaça de longo prazo às informações e propriedade intelectual de nossa nação e a nossa vitalidade econômica é a contra-inteligência e a ameaça de espionagem econômica da China, fecha aspas. Ele acrescentou mais tarde na palestra que, abre aspas, a China não hesita em usar fumaça, espelhos e má orientação para influenciar os americanos, fecha aspas. Michael Hickborn, presidente fundador do Instituto Lepanto, conectou os esforços agressivos do PCC para o controle ao tratamento dado à igreja clandestina na China. Abre aspas na palavra dele. A autêntica Igreja Católica na China, por exemplo, se opõe aos abortos forçados e contracepção do Partido Comunista Chinês,
Então o Partido Comunista Chinês está fazendo o que pode para destruir a Igreja Católica, fecha aspas, disse ele ao Church Militant no mês passado. Ele acrescenta, em uma escala internacional, o Partido Comunista Chinês usará a mesma brutalidade e zelo para dominar o mundo. Ataques cibernéticos do PCC foram lançados contra a igreja. Desde maio, os hackers de computador do Partido Comunista Chinês têm almejado a diocese de Hong Kong, na tentativa de roubar dados confidenciais, como credenciais de contas ou informações financeiras. O Partido Comunista Chinês tem intensificado sua perseguição à igreja clandestina, que é leal à Santa Sé, e não à Associação Católica Patriótica Chinesa, um braço do Partido Comunista Chinês, desde que o secreto Acordo Vaticano-China foi alcançado em setembro de 2018. Antes de haver um acordo, havia uma espécie de compromisso em muitos pontos. Por exemplo, a igreja subterrânea poderia ter seus prédios eclesiásticos e os padres subterrâneos. Mesmo nas cidades, poderiam celebrar missa para os fiéis, mesmo que a lei seja contra isso. Disse Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong. Ele disse à igreja a Church Militant no verão passado. Aí acrescenta, mas as autoridades por muito tempo nunca aplicaram essas leis, agora eles aplicam essas leis, portanto é uma perseguição muito mais dura depois do acordo. É terrível, destacou o bispo emérito. A Santa Sé está prestes a renovar o Acordo Vaticano-China de 2018, em setembro, de acordo com relatórios da Santa Sé. Aqui, meus amigos, nós estamos percebendo com essa matéria da Church Militant que tudo foi planejado, né? O comunismo, ele penetrou e domina as grandes mídias internacionais. Essa CNN lixo, que é a Globo Lixo Mundial, é uma das principais, do New York Times, todos esses jornais, a maioria dos jornais ingleses, franceses, da Europa todo, eles estão ligados a essa ideologia marxista e atendem todos os apelos do genocida e ditador comunista da China. E aqui no Brasil nós podemos ver esses tentáculos que já dominam praticamente toda a nossa imprensa, toda a nossa mídia tradicional. Daí que estamos vivendo nessa situação grave de crise provocada por eles, porque eles apostam nessas narrativas e na repetição delas para fazer uma lavagem cerebral na multidão, impondo medo, terror e nessa crise sanitária. Assim, por exemplo, eles impõem o uso de máscara e o distanciamento social, mesmo que não haja nenhum estudo científico que corrobora com a sua eficácia. Ao contrário, existem muitos artigos científicos denunciando males e prejuízos que o uso de máscara pode provocar na saúde das pessoas. E o que mais nos intriga é o silêncio da Igreja Católica, é o silêncio dessa CNBB brasileira aqui, dos bispos brasileiros. Recentemente, como eu denunciei, que coloquei aqui no nosso vídeo, 152 bispos, entre eméritos e em atividade, assinaram uma carta em nome do povo de Deus, abordando praticamente só política, mas falar de Deus, de Jesus, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, eles não falaram uma linha sobre isso. Então eles estão mais interessados na política do que na salvação de almas. Um total distanciamento dos verdadeiros objetivos da igreja. Mas a igreja não está morta. A nossa igreja católica passou por crises muito piores do que essa, principalmente no século X até o século XII, na era medieval. Ela passou por crises violentas, houve vários cismas,
até o cisma da Idade Média, com o surgimento do protestantismo, esse racha que aconteceu na igreja, e agora nós estamos ameaçados de novo de um outro cisma. Nós temos 2 papas, e a igreja não sabe a quem obedecê-lo, os verdadeiros cristãos não sabem a quem obedecê-lo. Certamente que não é esse papa que faz acordo nas sombras com o partido chinês e permite a perseguição e não denuncia essa perseguição aos católicos na China, em Hong Kong e em outras partes do mundo. Católicos não são só perseguidos, são assassinados em massa como na Nigéria. E Nossa Senhora, em recentes aparições, ela tem sustentado que a necessidade do povo brasileiro de se ajoelhar diante do seu coração e do coração misericordioso de Jesus, rezar pela igreja e rezar pelo país. Em 1936, nas suas aparições em Simbres, lá no Nordeste, ela disse que 3 castigos terríveis iriam se abater no país se assim ele não fizesse. O principal deles é que o comunismo dominaria o nosso país e mergulharia a nossa nação num banho de sangue. Ela apareceu com as mãos sangrando lá no Nordeste, nessa data, que foi motivo de investigação da Santa Sé e que se comprovou verdadeira. Ela apareceu para 2 moças do interior lá do Nordeste, como aconteceu também em Fátima. Assim, meus amigos, mais do que nunca precisamos dobrar nossos joelhos e rezar, e rezar, e rezar, pois só Jesus Cristo, Nossa Senhora, com a ajuda de Nossa Senhora, com o auxílio valoroso de nossa mãe, é que poderemos sair dessa situação de crise. É uma crise não econômica, mas é uma crise política imposta pelo Partido Comunista Chinês, que tem seus braços dominando a nossa política, e que poderemos sair dessa situação. Hoje vivemos, na verdade, uma grande batalha espiritual, onde, com certeza, não prevalecerá o mal desses filhos do capiroto que estão a serviço dele nas cortes judiciárias, no Congresso Nacional, na imprensa, em todas as partes, em todas as instituições brasileiras contaminadas pelo vírus da corrupção e da depravação. E aqui nós temos essa situação do Partido Comunista Chinês investindo fortemente na comunicação para divulgar os seus propósitos e seus objetivos satânicos. Então, não é por acaso que empresas como a Globo, a Band News e até mesmo a empresa estatal brasileira assinaram acordos com as estatais de comunicação chinesa. É a nossa total subserviência a esses filhos do Satanás. Rezemos, meus amigos, e mantenhamos-nos firme, focado em todo o ensinamento de Jesus, porque aquele que perseverar será salvo diante dessas catástrofes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.